porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a Escritura em Gênesis capítulo 45. Este é o texto da nossa meditação neste culto familiar noturno. Nós leremos apenas até o verso 15. Gênesis 45. O tema da nossa mensagem é Vencendo a tentação do poder e da vingança. Vamos então ler a palavra do Senhor. Assim está escrito. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós os que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e a tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Oremos. Seja bendito o teu nome, Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és bendito de eternidade a eternidade. Nós queremos, ó Deus, nos achegar à tua presença para suplicar, ó Deus, a tua misericórdia, a tua graça, que o teu favor imerecido nos alcance e nos conceda, ó Deus, que compreendamos a tua palavra e vejamos nela descortinados os mistérios da providência e suas implicações para a nossa vida como teu povo e para a forma como vemos a história. Pedimos isto a Deus, rogando-te que tires de nós toda impureza e acúmulo de maldade, para que acolhamos com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Faz isto, ó Deus, nós te suplicamos por meio do teu Espírito que inspirou a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o que leva algumas celebridades a cometerem tantos desvarios como os que vemos diariamente através da mídia? É claro que a disposição do coração é a causa básica, mas o que os motiva a tirar o freio moral, especialmente quando estão, muitos deles, no auge do sucesso? É certo que isto não acontece com todos,
mas com muitos deles isto acontece. O que é que os leva a isto? O que é que leva pessoas que antes eram aparentemente tão honestas, quando chegam numa posição de destaque, numa posição de governo, numa posição de influência, de repente nos frustram e nos traem, corrompendo-se? Eu creio, queridos, que é a sensação de poder. A sensação de que, por estar num pedestal construído pela fama ou pelo sucesso, eles estão acima do bem e do mal. Isto se aplica a todos aqueles que estão numa posição de poder. A sensação de poder é para eles uma grande tentação para tirar o freio moral da disposição natural do seu coração e do coração de todo ser humano, incluindo a mim. Até mesmo no caso, por exemplo, de um assédio sexual, não só pessoas que estão em altos cargos, mas o ponto aqui é quando você está numa posição em que você tem certo poder sobre aquela situação, ou que você acha que tem. Mesmo, por exemplo, no caso de um assédio sexual, você só cede se estiver numa situação sobre a qual você sinta que tem o controle. De modo que a posição de poder é talvez o maior teste para a integridade de alguém. Como é que se pode manter a integridade numa sociedade que se desintegra, ainda mais no contexto em que vivemos, no nosso país, em que a corrupção tem varrido, tem degenerado os círculos de poder e os círculos da fama? Nós aprendemos um pouco com José acerca deste fato, porque esta é talvez a sua última tentação de toda a sua história, pelo menos de toda a história registrada. Ele havia passado por várias tentações, como nós já vimos e ainda veremos. Mas até aqui nós vimos como o Deus da promessa e da providência dispôs os caminhos de José, de modo que as duras provas por ele enfrentadas, ao invés de destruir a sua fé, a fortaleceu. O crescimento espiritual de José é notório ao longo da história, como nós já notamos. Eu relembro aqui o comentário de Bruce Waltke, que sobre esse progresso, ele diz que a cada cena, o narrador acresce uma nova dimensão às virtudes de José. A grande cena, a cena 1, descreve a sua nobreza, sua piedade para com Deus e a sua lealdade para com os que nele confiam. Na cena da tentação do assédio sexual. Na cena 2, acresce o narrador o seu dom de interpretar sonhos na prisão. E na grande cena 3, o narrador acresce o seu discernimento e sabedoria. Ele se dirige à autoridade imperial com ousadia, mas ao mesmo tempo com tato, de forma irrefutável, a ponto de Faraó e seus oficiais reconhecerem o Espírito de Deus nele. Nós poderíamos acrescentar a esse retrato que ressalta o Waltke mais pelo menos 2 cenas. Nós poderíamos acrescentar numa cena 4, José, agora uma autoridade no Egito, com autoridade, com poder para julgar, julga e disciplina seus irmãos. Ele tem a capacidade de maneira ajuizada de julgar e disciplinar seus irmãos e se torna um instrumento de Deus para redimir e se torna um instrumento de Deus a fim de provar o que estava no coração deles. E uma outra cena que seria a cena 5, José agora, que é esta cena que nós vemos no capítulo 45, perdoa seus irmãos e se torna instrumento de Deus para redimir o povo pactual da fome e garantir a continuidade da semente santa. Como disse um certo autor, citado ainda por Waltke, José pode erguer-se mais e mais em situações que seguramente teriam esmagado outros. Mas esta é a característica da fé salvadora. A fé salvadora não se enfraquece com o fogo das provações. Pelo contrário, ela é depurada como ouro, como diz Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, ali a partir do verso 6. Por outro lado, nós vimos também como as duras provas de ameaças, prisão e apreensão
produziram igualmente agora nos irmãos de José um quebrantamento e um arrependimento em relação ao que tinham feito no passado. No capítulo 42, verso 21, e no capítulo 43, do verso 14 a 34, neste último trecho, especialmente na confissão de Judá, nós vemos nesse processo Judá se destacando como cabeça dos filhos de Israel, demonstrando arrependimento e também o reconhecimento, né, do justo e do merecido juízo de Deus. Capítulo 43, verso 16, ele diz: na verdade Deus achou a iniquidade dos teus servos, demonstrando responsabilidade no cuidado com os irmãos, especialmente o mais novo, e amor sacrificial. Ele se oferece para estar como escravo, ficar como escravo no lugar do outro filho de Raquel. Ele que tinha sugerido há mais de 20 anos que se vendesse José, filho de Raquel, agora se oferece como escravo no lugar de Benjamim, o outro filho de Raquel. E foi esse discurso emocionado de Judá, acerca do qual nós vimos na semana passada, um título Disciplina e Conversão na Terra do Exílio, que nós vemos esse arrependimento, esse discurso emocionado que vai do capítulo 43 ou 44, do verso 14 até o final, verso 34, diante desse discurso emocionado, sincero, desprendido e cuidadoso de Judá, José foi tocado de um modo especial. Mas nós não devemos, meus irmãos, pensar que o perdão que acontece aqui no capítulo 45 foi uma conquista sem luta. Na verdade, perdoar seus irmãos foi da parte de Deus para José uma dádiva graciosa. No entanto, a sensação de poder certamente foi uma fonte de tentação para José. Agora, como grão-vizir do Egito, uma espécie de primeiro-ministro, ele tem, como se costuma dizer, a faca e o queijo na mão para ir à forra contra seus irmãos. Enquanto ele submete seus irmãos à prova, como nós vimos desde o capítulo 42, nós vemos um José mudando de uma estratégia mais rígida, quando ele prende todos os irmãos e deixa apenas um livre para voltar, no capítulo 42, versos 15 a 17, para uma atitude mais amena, que é a de deixar apenas Simeão e liberar os outros, no versículo 18 ao 20 do capítulo 42. Isto mostra um certo conflito no coração de José, e como ele mesmo testifica aos irmãos, o temor de Deus o refreou de ser mais rígido do que deveria ser. No verso 18 ele diz, depois de prendê-los a todos por 3 dias, ele diz: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Além disso, por 2 vezes José se retira para chorar, expressando uma emoção incontida, mas como se espera que aconteça, meus irmãos, na vida daquele de quem se diz que o Senhor era com ele. José, mais uma vez, demonstra sua integridade resistente, a centralidade de Deus na sua vida e a perspectiva correta dos atributos de Deus, particularmente de sua bondade, de sua soberania, de sua providência e de sua sabedoria, são fatores que moveram José a perdoar seus irmãos. A ênfase do nosso texto aqui, claramente, é no discurso de José, que ocupa praticamente metade desse trecho do capítulo 45. E esse discurso de José consiste numa palavra de perdão e de reconciliação a seus irmãos que o haviam maltratado, jogado numa cisterna, atentado contra sua vida e o vendido para estrangeiros. Cerca de 20 anos, aproximadamente, quase 20 anos, ou já 20 anos, haviam se passado desde que tudo acontecera. E José agora se via cumprirem-se diante dos seus olhos os sonhos que tivera ainda adolescente, nos quais Deus revelara que sua família se prostraria diante dele. Esta era a sua hora. Não haveria melhor oportunidade para a desforra contra seus irmãos. Ele agora tem todo o poder em suas mãos. Contudo,
ao contrário do que poderíamos esperar, não vemos José dando o troco. O que vemos é esse servo de Deus consolando e tranquilizando seus irmãos. No verso 3, o texto diz que por causa do medo que eles sentiram, eles nem conseguiam falar nada. Está aqui no verso 3. E seus irmãos, quando ele se revela a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante eles. A ideia é, eles não tinham nem força para falar, nem palavras, nem força. Eles ficaram embasbacados e atemorizados diante dessa descoberta. José, portanto, precisa consolá-los duplamente. E ele o faz duas vezes, uma aqui no capítulo 45 e outra lá no capítulo 50, que deve compor a nossa compreensão desse contexto. Nessa primeira vez aqui, ao revelar sua identidade, José os consola em relação ao passado, à culpa que eles têm pelos feitos, pelos maus feitos contra José. Não vos entristeçais, no verso 5 ele diz, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, é o que ele diz. Mais tarde, logo após a morte de seu pai Jacó, quando o medo se apodera novamente de seus irmãos, ele os tranquilizará em relação ao temor deles quanto ao futuro. Não temam, eu vou sustentá-los. Eu não estou no lugar de Deus. O que manteve o coração desse servo de Deus liberto da mágoa e longe do sentimento de retaliação, depois da gélida cisterna, da condenação injusta, da masmorra fria e escura e da dor da separação familiar provocada pelo ódio, pela inveja, pelos ciúmes de seus irmãos. O que foi que o manteve? Foi uma visão correta dos atributos de Deus. Como é importante, meus irmãos, nós conhecermos os atributos de Deus. É claro que o nosso conhecimento de Deus tem que ser um conhecimento que vem de um relacionamento pessoal. Mas esse conhecimento passa por uma compreensão racional de quem Deus é. Compreender quem era Deus levou José a perdoar seus irmãos. Então, o grande tema dessa passagem é exatamente o dos atributos de Deus, do Deus da promessa, como motivação para o perdão. São os atributos de Deus que estão aqui em evidência no discurso de José. O Deus da promessa, observe, é o sujeito absoluto e o principal personagem da história. Embora a ação dos irmãos de José seja mencionada no verso 4, o que os torna responsáveis por 4 vezes, Deus é reconhecido como o sujeito soberano dos eventos, do verso 5 ao verso 9 especialmente. Em seu discurso, nós percebemos em José uma compreensão sobre os atributos de Deus. E eu quero destacar particularmente 3 atributos. Primeiro, José ressalta a soberana providência de Deus. O mistério da providência de Deus é, na verdade, a base do raciocínio de José, quando ele demonstra qual é a sua compreensão dos acontecimentos. Ele não compreende os acontecimentos do ponto de vista dos maus intentos de seus irmãos, que ele não deixa de reconhecer. No capítulo 50 mesmo, lá pelo verso 20, ele diz, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Ele diz isto. Mas o que claramente José manifesta aqui é uma convicção de que um Deus soberano e providente havia conduzido o curso dos acontecimentos. Meus irmãos, soberania é a prerrogativa pela qual o Deus reina absoluto sobre todos os eventos e pela qual ele faz tudo o que lhe apraz. A soberania de Deus está ligada à sua onipotência, porque a onipotência é um aspecto da sua soberania e envolve a autoridade, a vontade e o poder de Deus. Esses atributos estão intimamente ligados. Como observou o Dr. Heber Carlos de Campos, a vontade de Deus é soberana, porque o seu poder também é soberano. Um Deus que não pode fazer o que determina e que não pode levar a cabo o que propõe, não pode ser verdadeiramente Deus. Deus tem vontade poderosa para resolver aquilo que lhe parece bom, como também poder para a sua execução.
Portanto, você tem aí também a onipotência divina, como essa capacidade de realizar sua vontade soberana em todas as dimensões, física, moral e espiritual. Enquanto a vontade de Deus é o seu direito de agir poderosamente em tudo o que lhe apraz, o poder de Deus executa a vontade, o conhecimento e a sabedoria de Deus. José reconhece essa soberania quando fala exaustivamente que Deus foi quem o enviara. Ele sabia agora que em nenhum só segundo de todos aqueles 20 anos, Deus perdera sua prerrogativa real. Nem mesmo os atos dos irmãos de José puderam impedir os planos de Deus para a semente santa. Pelo contrário, foram instrumentos desses planos. Nas situações mais inesperadas e nas reviravoltas, José compreende que Deus sempre teve as rédeas da história. Ele reinava e reina acima dos irmãos de José, acima de Potifar, acima da mulher de Potifar, acima de Faraó e até mesmo acima das forças da natureza. Ele controla a abundância, ele envia a escassez. E a providência de Deus é exatamente, por assim dizer, a soberania de Deus em ação. Enquanto a soberania é uma prerrogativa de Deus, vamos colocar assim, trata do status de reinar, de dominar, a providência é o exercício desse governo soberano, pelo qual, como diz a nossa confissão de fé, no capítulo 5, parágrafo 1, pelo qual ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a menor ou desde a maior até a menor. José, veja, afirma por 3 vezes que Deus o enviou. Verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Verso 7 de novo. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra. Verso 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Por 3 vezes ele afirma, Deus me enviou. E uma vez cada ele afirma que Deus o pôs por pai de Faraó e senhor de toda a terra no Egito. Veja o verso 8, Deus me enviou para cá. Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. E digam para o meu pai, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Veja, a convicção de José acerca da providência divina, portanto, vai além, preste atenção, vai além de uma vaga vontade permissiva. O discurso de José enfatiza que Deus não apenas permitiu, mas determinou o curso dos acontecimentos, ainda que ele não seja autor do pecado, para que os seus planos pudessem ser realizados. Veja, ainda que Deus não seja autor do pecado, a traição, a escravidão, a prisão, a ascensão, a fartura, a fome, enfim, todos os detalhes foram conduzidos pelo Deus da providência. Os sonhos testificavam, você lembra, tudo isto. E agora o significado dos sonhos se descortinava diante de José. Os seus olhos estavam vendo a realização dos sonhos. Os seus irmãos se prostrando e se prostrando. Várias vezes a narrativa repete este fato. Eu penso, meus irmãos, que esta convicção da providência soberana, da soberana providência de Deus, produziu em José, primeiramente, tranquilidade. Porque estando tudo sob o controle de Deus, José mesmo agora, tendo nas mãos o poder para fazê-lo, mesmo agora ele não precisava tomar vingança em suas próprias mãos. Por outro lado, isso também produziu temor. Ele sabia que isto também
não era a sua prerrogativa, era uma questão pessoal. E ele sabia que a vingança e a retribuição são prerrogativas de Deus. Como mais tarde nós encontramos em Romanos 12, 19. A mim me pertence a vingança, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Portanto, ele não tinha o direito de fazê-lo. Lá mesmo no capítulo 50, verso 19, quando os irmãos de José mais uma vez ficam atemorizados quando o pai morre, ficam atemorizados achando agora José vai se vingar. José diz, não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus? A minha autoridade não é absoluta. Há um Deus soberano, cuja providência governa todas as coisas. Então, essa é a convicção de José. O segundo atributo que fica muito claro no discurso de José é a insondável sabedoria de Deus. E este está, na verdade, implícito. Porque José está deixando claro para seus irmãos que Deus utilizou os instrumentos mais inusitados e improváveis. Perguntamos nós, por que um caminho tão difícil e doloroso? Por que a prisão? Por que a escravidão? Por que a traição? Por que a separação da sua família? A questão é que José agora compreendia que cada sofrimento infligido a ele trouxe benefícios para a formação do seu caráter, de suas habilidades em ocupar o papel que lhe fora designado por Deus. Em sua sabedoria inescrutável, Deus fez de José um instrumento de um propósito muito mais grandioso. E aqui está o alcance da sabedoria de Deus, que nem mesmo José conseguia abarcar. Deus, em sua sabedoria inescrutável, à luz de toda a revelação, nós descobrimos que Deus fez de José um instrumento para um propósito muito mais grandioso que nos alcança a nós. Levar a cabo o propósito redentor para o seu povo eleito. Porque ao preservar o povo da promessa, Deus garantiu a continuidade da linhagem santa, da linhagem messiânica, da qual, milênios depois, viria o Salvador. Então veja aí a inescrutável sabedoria de Deus. E em terceiro e último lugar, nós vemos no discurso de José, obviamente, a bondade, a graciosa bondade de Deus. A graciosa bondade de Deus. Porque mesmo os eventos mais injustos, do ponto de vista dos atores, José ressalta que foram, da parte de Deus, atos de bondade e bondade graciosa. Todos nós nos lembramos, meus irmãos, de que se trata aqui de uma família bastante conflituosa e disfuncional. Quantas coisas já não tinham acontecido na vida dessa família? Que igreja é esta, meus irmãos? Que igreja? Estupro, violência, chacina, traição, incesto, atentado contra a vida, tudo isso. Mas a graça teimosa, a graça escandalosa, a graça persistente trabalhou nos eventos para purificar a santa semente como o fogo do ourives e a potassa dos lavandeiros, como diz a Bíblia em Malaquias 3:2. Tudo o que Deus fizera, reforça José, fora primeiro, verso 5, veja, para a conservação da vida. Um propósito geral, inclusive para todas as nações. Deus, inclusive, manifestou sua bondade para com as nações, ao preservar muita vida. Mas também para a conservação da sucessão da santa semente. Ele diz no verso 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. Um propósito desta vez especial, visando as promessas feitas a Abraão, visando ao povo eleito, garantindo a continuidade da linhagem messiânica e cumprindo as promessas feitas a Abraão. E, por fim, ele diz, para preservar a vida por um grande livramento. Todos são propósitos que advêm da bondade e da retidão de Deus. Porque é bondoso, ele salvou muitas vidas, mesmo das nações pagãs, através de José, por causa dos mantimentos que as nações iam comprar no Egito.
mas ele também garantiu a sucessão da linhagem messiânica, sem a qual não viria o Salvador. E por fim, ele preservou a vida por um grande livramento, ressaltando a grandiosidade do seu poder. Ou seja, meus irmãos, as reviravoltas serviram para ressaltar a grande salvação que se estendeu inclusive para as nações que buscaram sustento no Egito. Tudo aquilo era parte de um bom propósito. Meus irmãos, isto fica mais claro ainda no capítulo 50, é muito interessante, este é talvez dos meus textos preferidos. Capítulo 50, verso 20, quando os irmãos de José, com medo que ele se vingasse, possivelmente inventaram uma história. Olha, o nosso pai o nosso pai ordenou antes da sua morte, os versos 16, 17, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto falavam. Mas o que é que ele diz? O que diz José? Verso 19. Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Eu não sou o senhor do curso da história. Agora veja o verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Veja, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Vocês são responsáveis pelo seu pecado. Vocês deliberadamente intentaram o mal. Mas Deus, eu vou falar como no original, Deus, porém, intentou o bem. Não é que Deus tornou o mal em bem, não. Poderíamos usar esse termo, mas o termo hebraico é mais preciso. O verbo intentar é repetido 2 vezes aqui. O verbo tornar traduz o mesmo verbo de intentastes. O que ele está dizendo é: os mesmos fatos que da parte de vocês foram um mau intento, a minha venda para o Egito, a traição, foram da parte de Deus, parte do seu bom propósito para conosco. Veja aí a tensão entre soberania de Deus e responsabilidade humana, entre bondade de Deus e injustiça humana. Nós não temos como explicar o mistério, mas ele está diante dos nossos olhos, nós nem precisamos explicar, nós não podemos negar. Veja, Deus demonstrou, através dos maus intentos dos irmãos de José, o seu bom propósito. Na verdade, meus irmãos, esta é uma história sobre a providência soberana de Deus, que opera em todas as coisas para o bem do seu povo eleito, até naquelas que trazem sofrimento e decepção. Lembremos-nos aqui quantos benefícios não advieram da traição, da escravidão e da prisão. A traição é um mal, inclusive um mal moral. A escravidão é um mal histórico, circunstancial. E a prisão também, porque era uma prisão injusta. Mas quantos benefícios? Primeiro, Deus moldou o caráter e as habilidades de José nessas circunstâncias e através delas para cumprir seu papel nos planos de Deus. Através dos encargos que José assumiu na casa de Potifar e na prisão, Deus o preparou para administrar o Egito. E ao mesmo tempo em que lhe infundiu humildade para assumir um posto tão alto sem se ensoberbecer. Segundo, através desses acontecimentos, Deus providenciou sustento para muitas nações, porque José deu mantimento às nações. Terceiro, Deus providenciou o sustento do povo da aliança em tempos de escassez e garantiu a continuação da linhagem santa, do povo da promessa e do plano redentor. Veja, se José não estivesse no Egito, como Jacó sobreviveria à fome? Como se tornaria ele uma grande nação? José reconhece, como já vimos, que seus irmãos lhe fizeram mal. Mas, mesmo do lado de cada cruz, ele não tinha total noção do pleno alcance da sua história e das suas atitudes. Mas ele consegue enxergar por trás da maquinação, das maquinações dos seus irmãos.
e dos reveses subsequentes. A mão benevolente de um Deus que faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero então concluir esta meditação fazendo 4 observações. Primeira delas, em nossa visão da história humana, nós precisamos, meus irmãos, manter em tensão a doutrina dos atributos de Deus em um mundo em um mundo injusto, em um mundo que parece desgovernado. Precisamos manter a doutrina dos atributos de Deus e um mundo em aparente contradição, em tensão. Essas duas realidades convivem e a primeira, a soberania de Deus, está acima da segunda. Não resolvemos nada renunciando à fé na soberania de Deus para afirmar sua bondade, como se ele se tivesse autolimitado para caminhar conosco e se assustar junto conosco e chorar conosco. Esse é um Deus inútil. Esse é um Deus demônio. O verdadeiro Deus é soberano e tem completo controle da história. Também não devemos abrir mão da doutrina da bondade de Deus para afirmar sua soberania. Não. Do mesmo modo, nós precisamos manter em tensão a soberania de Deus e a responsabilidade humana sobre as ações. Em segundo lugar, nós entendamos, meus irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas. Preste bem atenção nesse ponto. As calamidades, as injustiças e males que existem no mundo não anulam nem a soberania de Deus, nem a sua bondade. Pelo contrário, um Deus bom pode se utilizar de males circunstanciais, levados a cabo por livres agentes, motivados por sua corrupção moral, para realizar o seu bom propósito, que consiste no sumo bem do seu povo, no justo juízo contra os seus inimigos e no louvor da sua glória. Vou de novo repetir esta frase. Um Deus bom e sábio e soberano pode utilizar-se de males circunstanciais como a injustiça, as calamidades, levados a cabo muitas vezes por livres agentes motivados por sua corrupção moral, como foi o caso dos irmãos de José, para realizar o seu bom propósito, que consiste no sumo bem do seu povo, no justo juízo contra os seus inimigos e no consequente louvor da sua glória. Em terceiro lugar, a cruz, meus irmãos, novamente é a prova irrefutável dessa realidade paradoxal. Porque pelo determinado desígnio e presciência de Deus Pai, seu Filho, o justo, foi entregue pelos injustos e para sofrer a mão de pecadores. Nenhuma calamidade, meus irmãos, se comparará a esta, de que o Filho de Deus foi entregue na mão dos pecadores e sofreu tamanha oposição dos pecadores. E mais do que isso, a própria ira de Deus que pairava sobre o seu povo. O final de tudo promoverá a maior glória para o Deus Trino. Então, nenhuma calamidade se compara à morte do Filho de Deus na cruz. Nenhuma causa é maior e mais nobre do que a glória de Deus. Em último lugar, é por isso que vale a pena manter a integridade, mesmo onde a injustiça é recompensada. Porque há um Deus justo que julga e que faz sobressair a justiça como a luz e o sol como direito, e o direito como o sol ao meio-dia, e que determinou um dia em que há de julgar vivos e mortos por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vale a pena manter a integridade, mesmo onde a injustiça é recompensada. Vale a pena esperar, mesmo que a promessa demore a se cumprir. E vale a pena perdoar, mesmo quando se tem nas mãos a espada da vingança. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós.
Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Amém.